Olá, e aí, tudo bem com vocês? Vamos continuar mais um pouco dessa história de Moisés? Moisés, então, seguiu com o povo, né? Depois que eles venceram mais uma batalha e a última contra os egípcios. E ali, eles andaram por 3 dias. Os suprimentos de água, eles começaram a acabar. E Moisés sabia que naquele percurso havia um local chamado Mara. E nesse local, apesar de desconhecido pelo povo, Moisés sabia que lá as águas, elas não eram puras, não eram boas para consumo. Chegando até lá, quando o povo encontrou a água, logo eles foram em direção a ela, mas eles logo viram que a água era amarga. E aí começaram a murmurar. No entanto, Moisés nunca duvidou. E aí Moisés orou a Deus e Deus mostrou para que ele pegasse uma espécie de um galho ali e jogasse naquela água. Ao jogar aquela água, automaticamente se tornou pura e boa para o consumo. E ali eles puderam consumir daquela água. Amigos, o povo, ele sempre achava motivos para murmurar. Sempre. O que separava o povo de Deus, os obstáculos que existiam, era a falta de confiança que eles tinham em Deus. E Deus, ao todo tempo, provava para eles que eles podiam confiar, que eles não precisavam temer. A gente vai ver em Êxodo muitos relatos da reivindicação. Essa parte, inclusive, ela está em Êxodo 15, caso você queira acompanhar, né? Esse relato dessa história está ali. Depois, quase chegando, dando sequência ali em Êxodo 16. E ali o povo, ele sempre questionava, ele sempre reclamava. Só que o povo, ele não estava reclamando e duvidando do presente, ele estava reclamando e duvidando do futuro. Deus nunca permitiu com que nada faltasse, mas eles sempre se preocupavam com o amanhã, desconfiando dos feitos de Deus e se haviam realmente milagres para eles, sendo que Deus nunca havia os desamparado, não é mesmo? E aí, então, eles seguiram, né, com a sua viagem, quando eles continuavam a murmurar, porque os alimentos começaram a ficar escassos, duvidando novamente de Deus. Foi quando Deus mandou para eles o maná. O maná, ele caía todo dia ao amanhecer, uma espécie de trigo que ficava no chão, e ali eles podiam pegar para se alimentar. E à noite, a Bíblia diz que ao entardecer, Deus enviava codornizes para que eles também pudessem se alimentar da carne. E eles eram cuidados o tempo todo. E Deus, ele mandava, olha, peguem uma porção suficiente para cada pessoa por um dia. E assim, aqueles que pegavam porção dobrada, tentando guardar alguma porção, eles eram, esse alimento, ele perecia. Esse alimento, ele não conseguia ser consumido no dia seguinte, ele apodrecia, essa é a palavra que eu queria usar. E aí, então, quando chegava na sexta, em virtude que aquele povo guardasse o sábado, aquele alimento ali, Deus dizia para eles agora, na sexta, pegue porção dobrada, para que essa porção seja o suficiente para atender também aos sábados. E assim, aquele povo pudesse se alimentar. E a gente vê essa história e pensa, agora sim, agora o povo confiou, agora o povo acreditou em Deus, mas ainda assim não era o suficiente. Ainda assim o povo continuava a duvidar. E aí então, Deus permitiu com que coisas acontecessem com esse povo para que eles desenvolvessem a sua confiança nele, para que eles conseguissem desenvolver um relacionamento que, diante das dificuldades, eles fizessem como Moisés, buscassem a Deus e orassem. E aí Deus permitiu agora com que eles enfrentassem batalhas, enfrentassem guerras e perdessem. Deus permitiu isso para que o coração deles pudessem se voltar para Deus. Não foi em vão tudo que aconteceu com eles. Esse trajeto ele não foi em vão. As coisas que aconteceram foram Deus permitindo com que elas acontecessem porque era necessário. E aí a história conta que diante dessas guerras, dessas batalhas que eles começaram a perder, eles então viram, Moisés ali viu que tinha que fazer algo por isso, e Moisés então, durante aquelas batalhas, ele estendia a vara, as mãos para cima com a vara de Deus, e ali ele intercedia o tempo todo. E todas as vezes que ele intercedia, todas as vezes que ele entregava a Deus, que ele buscava, que ele orava, eles eram vitoriosos. Percebendo isso, o que eles fizeram? Passaram a orar e buscar mais.
Isso só mostra o quanto Deus queria fazer algo para aquele povo. Deus não estava permitindo com que eles fossem desamparados por não gostar, por não amar, por querer ver eles sofrer. Mas somente através desses sofrimentos é que o povo se voltava a Deus. Somente através desses sofrimentos o povo voltava a ter um relacionamento com Deus. Por isso que muitas vezes isso acontecia, muitas vezes aconteceu com outros personagens bíblicos e até com nós mesmos, não é, amigos? Encerramos essa parte da história de Moisés por hoje. Eu espero que você assista o próximo vídeo e veja um pouco mais dela na sequência, tá bom? Até mais, tchau, tchau!